Deus, essa noite pertence ao Senhor. Pai, nós pedimos, Deus, exalta Teu nome nesse lugar, Pai. Deus, exalta o Teu nome acima de todo nome, acima de toda a história, acima de todo milagre. Pai, exalta o Teu nome nas nossas vidas, Pai. Realiza, Deus, o Teu querer na nossa história, Pai. Nós colocamos, Deus, esse tempo, essa história nas Tuas mãos, Pai. Nós pedimos, age Espírito do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja, Pai. Tem total liberdade para trabalhar a nossa vida e para, Deus, realizar o que o Senhor quer realizar nessa noite, Pai. Uma cura no nosso coração, Pai. Deus, nós Te agradecemos, Deus, pela palavra ministrada e cantada, Deus, pelas revelações do Senhor até esse momento, Pai. E nós pedimos, Pai, Deus, usa a Tua palavra, Deus, poderosamente, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Eu sou o André, sou casado com a Lidiane, sou pai do Felipe e da Ana. Nesses últimos domingos, como igreja, nós temos falado um pouco sobre como Deus quer usar as nossas vidas. Sobre como Deus, Ele quer usar a sua vida, a minha vida, as nossas vidas com uma boa influência. Como Deus quer realizar algo especial em nós e a partir de nós. E Deus pode usar aquilo que somos, Deus pode usar as habilidades que Ele mesmo nos deu, Deus pode usar também as nossas histórias. Deus quer usar a sua vida, querido. Deus quer te usar. Deus quer usar algo que Ele já fez na tua vida. Ele quer usar algo que Ele está fazendo nesse momento. Ele quer usar a partir de algo que Ele já te deu. Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia no Salmo 34, versículos 4, 6 e 8. E hoje na série Influência nós vamos falar sobre usando a crise como uma oportunidade. Salmo, versículo 34, capítulo 34, versículos 4, 6 a 8. A versão que eu vou estar utilizando aqui é a NVI. O texto bíblico ele diz assim: Busquei o Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Esse pobre homem clamou, e o Senhor ouviu. E o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Queridos, uma crise, um problema, uma dor, um dilema, não sei qual o nome que você usa, mas ele pode produzir um fruto positivo ou negativo no meu e no teu coração. E eu sei que muitas das pessoas que aqui estão hoje estão enfrentando algum tipo de crise e dor. Mas em meio a essas crises, eu quero te dizer que existe um Deus que pode realizar um milagre, resolvendo a crise, ou realizando um milagre no teu coração no meio da crise. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a nossa história de família, vivida nos últimos meses, iniciada em abril. Mas eu não gostaria de parecer em nenhum momento que penso que a crise pela qual passamos e estamos passando, ela seja maior que a sua. Mas eu gostaria de pedir licença para contar a nossa história e o que estamos aprendendo no meio dessa crise. Eu sei que muitos aqui estiveram conosco, em oração, em presença, durante todo o processo da Aninha. Então, como família, nós queremos já agradecer cada oração, cada mensagem, cada momento de carinho com o nosso filho Felipe, cada tarde de passeio e atenção dedicadas a ele, cada ligação, cada alimento compartilhado, cada jejum dedicado, cada oferta enviada. Queridos, nós não temos palavras a não ser dizer obrigado, muito, muito obrigado.
nós recebemos o carinho de cada um de vocês. Cada oração que nos fortaleceu. E para começar a nossa história, eu queria voltar um pouquinho antes da descoberta do tumor da nossa filha de 5 meses. Na semana anterior à descoberta, o nosso filho Felipe, com 3 anos de idade, ele estava pedindo um boneco do Transformers. Né? Não sei quem é pai aqui deve saber o que é um Transformers. Né? Mas basicamente o que ele queria era um robô que vira um caminhão. Né? O Felipe ele queria nada mais, nada menos do que o Optimus Prime. Né? O líder dos Autobots. Né? Um robô que vira um grande caminhão. E ele chegou para mim e começou assim: pai, eu quero o Optimus Prime. E, na verdade, eu consegui entender muito isso. A Lidy levou alguns dias para entender o que era Optimus Prime, mas agora ela já está craque nisso. E aí eu disse para ele: filho, o papai agora não consegue, mas vamos pedir para o Papai do Céu. E aí eu orei algumas vezes com ele, né? E o Felipe, ele quando vai orar, ele já aprendeu que tem que ajoelhar, né? Então ele diz: pai, de joelho, vamos orar de joelho. Ele sabe que de joelho a coisa acontece. E ele passou, depois que a gente começou a orar com ele, depois ele mesmo começou a orar, e todo mundo que ia lá em casa, ele pedia para orar com ele. Logo em seguida, uma tarde, eu não estava em casa, a gente tem uma caixinha, né, na sala, onde ficam os brinquedos dele, ou os brinquedos que ele mais brinca. E ele começou a arrumar aquela caixinha, e a Lidy perguntou para ele: filho, o que tu está fazendo? E ele falou assim: mamãe, eu tenho que deixar o espaço para o Optimus Prime, porque ele vai chegar. Queridos, Deus começou a usar o Felipe para falar conosco sobre fé. A atitude dele ficou no meu coração. Uma fé que age, crendo que aquilo que está pedindo vai acontecer. Na sexta-feira, do dia 21, daquela mesma semana, era um feriado, 21 de abril, o dia passou normal, a Aninha estava um pouquinho mais incomodada que o normal, mas nós tínhamos ido no pediatra na segunda, ele tinha examinado ela, tinha feito todos os exames de ambulatório, tinha olhado e disse: não, ela está muito bem, está ganhando peso, está risonha, está brincalhona, está tudo certo. Todas as medidas estavam normais. E nós ficamos descansados com isso. À noite a Aninha começou a vomitar. Ela começou a ficar mais abatida. No sábado, que era o dia do meu aniversário, novamente ela começou a vomitar mais seguido. E ela começou a ficar mais quieta. Ela passou aquele sábado inteiro sem sorrir em nenhum momento. Isso não é normal dela. Mas imaginamos que fosse alguma virose, que fosse alguma coisa corriqueira que dá nas crianças. No domingo, ela continuou vomitando, mas estava sem febre, né? Não tinha feito febre ainda em nenhum dos dias. Mas continuava chorosa e quieta. Decidimos então não trazê-la para a celebração domingo pela manhã, para que ela pudesse descansar, e a Lidy também descansar, porque a gente tinha passado a noite acordado com ela. À tarde ela vomitou a última vez pelas 16 horas. E a Lidy tinha combinado então uma festa surpresa, né, mas que eu já sabia, para o meu aniversário. Aí eu falei com a Lidy: de repente a gente cancela, a gente faz um outro processo depois em outro momento. Mas como a Aninha começou a melhorar e dar indícios de melhora, a gente decidiu vir. Nós viemos para a celebração, eu fiz um momento de oração, o mesmo momento que o Leandrinho fez agora, eu fiz naquele culto, tive o privilégio de fazer. E depois da oração eu fui procurado por um junior, que eu tive o privilégio de acompanhar enquanto era criança, né, de 3 a 8 anos. E ele, agora já na idade de 9, 10 anos, ele me procurou junto com o pai. E ele trazia um trabalho da escola. E nesse trabalho tinham 4 perguntas que ele precisava que algum pastor respondesse.
Ele lembrou de mim e me trouxe. E o pai perguntou se eu podia responder, eles tinham que levar isso no final do culto, e eu disse, não, posso responder. Logo em seguida, depois da oração, eu comecei a responder as perguntas. E a primeira pergunta dizia assim, o que é fé para você? E eu respondi teologicamente, né, com a Bíblia, dizendo, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A segunda pergunta é, você lembra de alguma história bíblica sobre fé? Eu lembrei da história de Abraão, Gênesis 22, quando ele entrega Isaque ao Senhor. A terceira pergunta dizia, você teria alguma experiência sobre como Deus respondeu sua oração? E naquele momento eu lembrei da história do nascimento do Felipe, quando a Lídia ela tinha uma enfermidade e que não conseguia engravidar por essa enfermidade. E aí nós fomos para Cuba numa viagem missionária, e no último dia dessa viagem, uma líder das mulheres em Cuba foi orar pela Lídia, ela orou especificamente pela enfermidade que a Lídia tinha. E ela pediu a cura de Deus, sem saber nada da nossa história. E ela pediu a cura para a Lídia naquele momento. E o mais engraçado foi que ela começou a orar, né, em espanhol, claro, e a Lídia não entendia nada enquanto ela estava orando, mas quando ela começou a orar pela cura da Lídia, a Lídia entendia tudo o que ela estava falando. Um mês depois nós descobrimos o Felipe, né, que a Lídia estava grávida. Está aqui ele, ó, 3 anos, né, no colo do vovô ali. E eu escrevi essa história então, ali, né, brevemente. E a quarta pergunta era, se você pudesse dar um conselho sobre fé, o que você diria? E eu coloquei, acho que talvez resumidamente, eu botei assim, que a fé precisava ser experimentada. Queridos, eu não sabia quando eu escrevi essas respostas, que nas próximas horas, a minha fé seria aprovada. Eu não sabia quando eu escrevi essas respostas, que seria desafiado a fazer uma entrega em fé. Eu não sabia que Deus iria dar para a nossa família uma nova história de fé e uma resposta nova de oração. Eu não sabia que durante os próximos 40 dias eu iria experimentar a fé num nível ainda não experimentado e vivenciado. E para continuar a nossa história, eu queria resumir ela em 3 partes. Primeiro os nãos, depois o espere e finalmente o sim. Os nãos, eles começam assim. Naquela mesma noite, do dia 23 de abril, saímos do culto, fomos celebrar o meu aniversário, no Sagrado, ali em Canoas. Nós saímos daquela festa rindo, brincando. Chegamos em casa, o Felipe já estava dormindo, coloquei ele na cama, e a Lídia olhou e disse assim, a Aninha não vomitou desde as 4 horas, ela está melhorando. E ela pediu então para mim levar a Aninha até seus braços para dar de mamar. E quando eu peguei a Aninha do carrinho, a Aninha começou a vomitar muito, de uma maneira que eu nunca tinha visto. E ela começou a vomitar muito, muito, muito mesmo, e eu disse assim, amor, isso não é normal. E a gente foi dar então um banho nela, e durante o banho ali, enquanto fazia carinho nela, afagou a cabecinha dela e percebeu que a moleirinha dela estava alta. E ela me chamou e disse, amor, olha só, tu já viu isso aqui assim? E eu nunca tinha visto. Nós entendemos que aquele processo não era normal dela. Então a gente ligou para a Cris, e a esposa do Leandro, a médica, a doutora Cris, pediatra. Nós ligamos para ela, e ela disse, olha, vai para o hospital. Então a gente se arrumou às pressas, pegamos o Felipe, liguei para o Tércio e para a Martinha, né? Que são nossos pais na fé, nossos pais do coração, e nós pedimos para ele um apoio naquela hora. E levamos o Felipe lá para a casa deles. O resultado é que o Felipe agora, qualquer coisinha, ele quer ir na casa da Martinha e do Tércio, né? Qualquer brinquedo novo que ele ganha, ele diz assim, eu tenho que mostrar para a tia Martinha. Aí a gente deixou o Felipe lá e fomos para o hospital, para o Moinhos de Vento. No meio do caminho a gente lembrou que a gente saiu tão alegre daqui, no domingo, dia 23, que deixamos a mochila da Aninha por aí, com todos os documentos, com tudo.
Liguei para o Leandrinho, pedi um apoio para ele. Leandrinho, você consegue passar lá na 18, pegar esse documento, pegar essa mochila e levar para mim, me encontrar no Moinhos? Ele fez isso junto com o Michel, são meus irmãos, né? Nossa família aqui também. Nos encontramos no hospital, chegamos no hospital por volta de 00:20. Fomos atendidos às pressas, e quando chegamos ao atendimento, a Aninha já não conectava o olhar com a gente. A gente falava com ela e ela não respondia a nenhum estímulo. Ela apenas reclamava de uma dor. Eu fiquei na sala com ela enquanto era colocado o acesso para o soro e medicação, e enquanto o material de exame era colocado. Os médicos não falavam nada conosco, apenas nos avisaram que uma tomografia foi pedida. Naquela hora nós pedimos a Deus que a tomografia não mostrasse nenhuma alteração. Pedimos para Deus um sim ali. Às 2h chega o resultado, a médica plantonista vem conversar com a gente e ela diz o seguinte: as demais doenças virais tinham sido descartadas e que a possibilidade maior é que seja um tumor. A possibilidade mais indicada é que fosse um tumor que estivesse causando essa irritação e esse problema na Aninha. Queridos, esse foi o primeiro não que nós recebemos naquela noite. Uma ressonância foi pedida para as 9h do dia seguinte, do dia 24. Ficamos no quarto de emergência, aquela noite pedindo para que Deus revelasse o seu poder e que nada aparecesse nessa ressonância. Passamos a noite acordados, fomos transferidos para a UTI às pressas também. A doutora Keila pela manhã foi lá nos visitar, orou com a gente, orou com a Aninha. Pela manhã fomos fazer a ressonância, a doutora Cris chegou junto conosco e acompanhou todo o procedimento. A sedação, a ressonância. E antes do resultado oficial sair, a Cris ela veio conversar com a gente em meio às lágrimas. E ela disse, é um tumor. É um tumor. Esse foi o segundo não que nós recebemos. Voltamos para a UTI e mais tarde recebemos uma ligação de novo da Cris, nos convidando para descer até o bistrô. E quando chegamos lá, a Cris já havia falado com o Dr. Bise, que era o neurocirurgião que iria cuidar da situação da Aninha. E ela nos contou que o tumor que a Aninha tinha, ele era muito grande. E que existia um grande risco na cirurgia. Um risco de sequela, um risco de traumas e, por fim, um risco de morte, de óbito. E, queridos, esse foi o terceiro não que recebemos naquela segunda. Oramos e clamamos por um milagre. Subimos aquelas escadas para ver a nossa filha de mãos dadas, a Lídia e eu. Nessa altura, nossa família já havia chego em Porto Alegre e já estava em casa para cuidar do Felipe. Meu sogro, minha sogra, meu pai. E ao anoitecer, a equipe e alguns amigos estiveram ali presentes para orarem conosco. Esse foi o nosso primeiro dia no hospital. Então nós entramos no espere. Na manhã do dia seguinte, enquanto a Lídia e a Aninha dormiam, chovia muito em Porto Alegre. E eu estava ali naquele box da UTI, olhando para as duas e olhando para a janela, e orando e pedindo a Deus que Deus me falasse comigo. E quando o Espírito ele me lembrou de um texto que eu havia lido na semana passada, um texto de Êxodo, que falava sobre um homem chamado Bezalel, o qual Deus havia enchido com ele através do Espírito Santo para ele fazer toda a obra que precisava ser realizada no templo. Esse texto está lá em Êxodo, capítulo 36, versículo 1. Diz assim, assim Bezalel e a Oliabe, a todos os homens capazes, a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazer toda a obra de construção do santuário. E eles realizaram a obra como o Senhor ordenou. Naquele momento Deus falou ao meu coração que Ele havia separado o Dr. Bise e a equipe, entre tantos homens nessa terra. E Ele havia enchido eles com uma habilidade especial para fazer aquilo que Ele queria na cabeça da Aninha, na Aninha. Ainda pela manhã nós tivemos o privilégio de nos encontrar com aquele médico tão querido e amado. Ele nos mostrou as imagens da ressonância que revelavam um tumor de aproximadamente 6 centímetros.
que estava alojado bem no centro do cérebro, sob o tronco cerebral e espalhado da parte inferior à parte superior do cérebro. Algo que não é normalmente comum. Ele nos explicou os riscos da cirurgia. Ele disse que havia um grande perigo de haver uma grande hemorragia durante a cirurgia, que iria impedir todo o processo da cirurgia e podia trazer, inclusive, risco de vida para a Aninha. E ele explicou isso olhando para mim, e ele disse, olha, olhando para ti, tu deve ter entre 5 e 6 litros de sangue no corpo. Se eu fizesse essa cirurgia em ti, André, possivelmente tu teria 400 ml de sangramento. 400 ml em 5 ou 6 litros não é praticamente nada. Mas ele disse, a tua filha ela tem aproximadamente 600 ml de sangue no corpo inteiro. 400 ml de sangue que ela perca pode ser sinal de grande risco para ela. Pode interromper a cirurgia, pode parar todo o processo e pode causar o óbito da tua filha. Naquela manhã ele também disse que não tinha uma data certa para a cirurgia. O bloco cirúrgico estava extremamente lotado. Possivelmente poderia acontecer no final da semana, na sexta-feira, ou então na próxima semana. À noite de terça, a gente como família já tinha um planejamento de uma festinha para comemorar os 5 meses da Aninha. O Felipe estava sem ver a gente desde o domingo à noite. Então uma amiga ficou com a Aninha na UTI e nós fomos para casa. E durante o caminho Deus falou no nosso coração para fazer aquela festa. Faz a festa. E a gente chegou lá em casa e nós celebramos os 5 meses da nossa filha. E nós gravamos tudo porque a gente cria que um dia ela iria ver. Um dia ela iria ver. O Felipe cantou Maravilhosa Graça, tocou o seu violão e nós celebramos o nome de Jesus. Voltamos para o hospital e passamos aquela semana na UTI. Na quarta pela manhã, a Aninha teve uma convulsão leve e uma reclamação muito forte de dor. Os médicos começaram a administrar morfina e, por fim, o Dr. Bise fez uma punção do líquido do crânio para diminuir o inchaço. A Lídia, naquele momento, começou a orar para que Deus enviasse alguém com dom de cura para orar pela Aninha. Na quinta pela manhã, nós recebemos uma informação de que a cirurgia da nossa filha seria na sexta-feira. Nós ligamos por teste para Martinha e fizemos aquilo que a palavra diz para fazer. Chame os líderes e os presbíteros e ore, unja com óleo e ore com fé. Nós chamamos o Tércio, né? O meu sogro já tinha ido visitar a Aninha, meu cunhado que veio do Maranhão, também pastor, veio e entrou para visitar a Aninha. E ali na UTI nós tínhamos uma restrição muito grande com relação a visitas. Demorou aproximadamente uns 20 minutos para o Tércio conseguir subir, do primeiro andar até o quarto, para poder visitar a Aninha. Mas ele conseguiu, né? Nós oramos, pedimos com fé, clamamos por um milagre de Deus. Naquele dia. Após isso, no meio da tarde, meu coração começou a ficar inquieto. E eu falei para Lídia, amor, eu preciso sair, eu preciso ir lá ver o Felipe. E eu saí do hospital e fui em direção à nossa casa. E quando eu cheguei em casa, a casa estava vazia. Eu imaginei que o Lipe tinha levado os avós para passear na praça, como ele sempre fazia. Então eu cheguei, tomei um banho, comi alguma coisa e fiquei esperando. E nada deles chegarem. Então o Espírito começou a me incentivar a orar. E eu me ajoelhei na sala de casa. E eu disse para Deus, Pai, o Senhor sabe como eu estou. O Senhor sabe o que eu sinto. Mas o Senhor sabe que eu nunca vou te deixar. Eu não sei qual é o teu plano para minha filha. Mas se o Senhor levá-la, eu não tenho para onde ir. Eu nunca vou deixar o Senhor. Se o Senhor levá-la, o milagre vai acontecer em mim. O Senhor vai fazer um milagre no meu coração. E eu vou conseguir sorrir de novo. Mas eu queria pedir para o Senhor, Sara, minha filha, traz ela de volta. Me ajuda a trazê-la para casa. E eu clamei, enquanto eu orava, a Lídia me ligou.
Eu peguei o telefone e fui atender rápido, né? E quando eu atendi, a Lídia estava rindo do outro lado. E eu não entendi nada. E ela dizia assim, a Aninha está curada. A Aninha está curada. A Aninha está curada. Queridos, a Lídia recebeu uma visita de um homem que até hoje eu não sei quem é. Mas esse homem, ele entrou na UTI sem ninguém ver. Ele foi só no box da Aninha e ele orou pela cura da Aninha. E ele se apresentou dizendo, olha, eu vim aqui porque Deus me mandou e eu tenho dom de cura e eu vim orar pela sua filha. Queridos, enquanto eu estava orando em casa, Deus estava operando a minha filha. Deus começou a cirurgia da Aninha naquele momento. E a Lídia me falou que toda a minha família já estava no hospital. Então, Deus me levou lá só para orar. Para que eu estivesse orando em casa enquanto Ele operava na nossa filha. Queridos, esse foi o tempo de espera. E aí nós começamos o sim. No dia da cirurgia, levantamos cedo, oramos e entregamos a Aninha nas mãos de Deus. Às 7h30 da manhã, eu fui com ela para o centro cirúrgico. Eu orei com ela, dei um beijo na sua testa. E orei com toda a equipe médica. Quando eu saí da sala de espera, uma funcionária do Moinhos se apresentou para a Lídia e para mim, e ela disse que os nossos familiares estavam todos numa sala no primeiro andar. Eu imaginei que estaria a equipe pastoral, os nossos irmãos, né, em fé, meu pai, meu cunhado, talvez meu sogro. Mas quando eu cheguei ali, gente, havia um culto de oração e gratidão acontecendo pela Aninha. E nós clamamos durante toda a cirurgia, né? Você pode olhar as fotos aí, vamos passar um pouco das fotos. Nós clamamos durante toda a cirurgia para que Deus impedisse qualquer hemorragia e para que aquele tumor ele fosse entregue nas mãos daqueles médicos. Queridos, às 2h40 da tarde, nós recebemos a resposta de que a cirurgia foi um sucesso. E de que não havia sido necessário fazer nenhuma transfusão de sangue, porque o sangramento da cirurgia foi menos de 50 ml de sangue. Queridos, isso é muito menos do que era tirado nos exames que a Aninha fazia. Às 19 horas daquele mesmo dia, a Aninha já estava com todos os movimentos do corpo e já mamou logo em seguida da sedação. A cada dia foram realizadas evoluções extraordinárias na Aninha. A equipe médica e a equipe técnica que cuidava da Aninha ficava maravilhada em ver a evolução dela a cada dia. Ela ainda estava com os olhinhos extraviados, mas mesmo assim extremamente alerta e acordada. E logo a Aninha voltou a sorrir de novo. No final de 20 dias nós tivemos alta. Fomos para casa na sexta-feira, da tarde do dia 8 de maio, com a observação. Vamos cuidar para ver como ela vai drenar os líquidos que irrigam o cérebro, o líquor, né? O líquor é o líquido que irriga o cérebro e é drenado pela coluna. Depois de 5 dias, em casa, nós percebemos o aumento do líquido na moleira. Fomos para o hospital e depois de uma outra bateria de exames, foi diagnosticado que seria preciso colocar uma derivação subduro peritônea, uma válvula peritoneal. Passamos mais 5 dias no hospital e então voltamos para casa. Ficamos 5 dias em casa e no 5º dia a Aninha voltou a vomitar. Ficou mais incomodada. Ligamos para os médicos que nos instruíram a ir novamente para o hospital. Chegamos, uma nova bateria de exames foi realizada, estava tudo normal, sem nenhuma alteração. Passamos mais 5 dias no hospital. 5 dias de observação. Então fomos para casa com a nossa filhinha, ainda mais sorridente. Ao total foram aproximadamente 40 dias de idas e vindas do hospital. Nesse tempo do hospital, eu estava lendo os evangelhos de Mateus, Marcos e por último de Lucas. E nessa leitura, Deus me inspirava a não reclamar, mas pedir em fé, a agir em fé e esperar em fé.
Pois Deus daria um escape, como no final da tentação de Jesus, Ele enviaria os anjos para nos servirem. Queridos, estamos aprendendo muito nesse tempo. Eu gostaria de compartilhar pelo menos 2 princípios que estamos aprendendo nesse tempo, ou aquilo que agora eu consigo compartilhar. Em meio à crise, você e eu, nós temos pelo menos 2 atitudes. Ou nós podemos nos aproximar de Deus, ou nós podemos nos afastar dele. As 2 atitudes, elas trazem duras consequências sobre a nossa vida. Quando você se afasta de Deus, no meio da crise, a sua crise ela se torna maior que tudo na sua vida. Você passa a viver a sua dor 24 horas por dia, 7 dias da semana, e você passa a não enxergar mais nada além da sua dor. A crise ela se torna a sua fonte de vida, e você passa a beber da água amarga que a crise te entrega todos os dias. Queridos, quando você se afasta de Deus no meio da sua crise, a sua crise, ela adoece o seu coração. Você começa a se tornar amargo e angustiado, crítico e sem esperança na vida. Quando você se afasta de Deus no meio da sua crise, a sua crise ela exige culpados e devedores. Você começa a procurar culpados pela sua dor, você começa a se vitimizar, você começa a se sentir a pior pessoa, o alvo de Deus. Você começa a se sentir o mais ferido de todos. Naturalmente você se afasta dos seus relacionamentos. Todos passam a dever a você amor e atenção. E muitas vezes não podem tocar em determinado assunto com você. E ninguém tem o direito de se alegrar perto de você. Mas quando você se aproxima de Deus em meio à crise, você percebe vida além da crise. Você entende que existe um propósito além da sua dor. Você entende que existe um Deus que está agindo em tudo e em qualquer momento. Você entende o tamanho da sua crise. Você percebe o que está acontecendo de maneira real. E eu preciso fazer uma pergunta para vocês hoje. Qual é o tamanho da tua crise? Qual é o tamanho da tua dor hoje? Qual é o tamanho do problema pelo qual você está passando? Quando você se aproxima de Deus, você percebe Deus te levantando em fé, no meio da sua crise. Você percebe o mover de Deus nos mínimos detalhes. Querido, a sua conexão com Deus, ela é aumentada. E você começa a se sentir cada dia mais amado e entendido por Deus. Sabe, no final da segunda-feira, do primeiro dia de internação, Daninha, Deus falou no nosso coração no Salmo 34. E principalmente no verso 7 que diz: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus consolou o nosso coração naquele momento. Deus manifestou para nós a sua presença através daquele texto bíblico. No dia seguinte eu estava sozinho com a Aninha na UTI. E eu fui pegar uma caneta na mochila para escrever. E ao abrir o bolso, caiu uma promessa que eu havia pego lá no Beto Carreiro. Né, um versículo enroladinho assim, né, um textinho. Que eu havia pego lá no Beto Carreiro. Só para você ter uma ideia, quando você chega no Beto Carreiro, isso é um ministério, tem uma igreja, alguns irmãos que fazem isso, eles distribuem textos bíblicos. Então tinha um cesto lá, e eu meti a mão assim, peguei vários. E eu coloquei na mochila, porque eu disse, cara, eu sempre dou para alguém. Naquele dia, eu fui pegar a caneta e caiu um daqueles. E na hora que ele caiu da mochila, eu peguei e fui colocar de volta na mochila, e o Espírito disse assim: abre, abre. E quando eu fui abrir, sabe o que estava escrito? O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra.
Sabe, se você se apegar a Deus no meio da sua crise, você vai perceber o cuidado dele nos mínimos detalhes. Ele vai usar qualquer situação para falar contigo. Ele vai começar a falar contigo através de detalhes do teu dia. E conforme Ele vai falando contigo, isso vai fortalecendo a tua fé e vai mostrando a presença dEle no teu dia a dia. Sabe, quando você se aproxima de Deus, no meio da tua crise, você percebe os outros apesar da tua crise. O tempo da UTI nos deu a oportunidade de ouvir e conhecer muitas histórias de dor, mas também de superação. Famílias que estão há mais de 6 meses no hospital, famílias que depois que vieram para o hospital nunca mais voltaram para casa. Enfermeiros e técnicos com dores e feridas na alma, mas que apesar das suas crises se levantam todos os dias para trazer alívio para os outros. Enquanto nós estávamos no hospital, nós pedimos ao Pai: Pai, frutifica a nossa vida, frutifica a nossa história, frutifica a nossa vida nesse tempo. Deus, nos ajuda a enxergar quem hoje o Senhor quer nos mostrar. E queridos, nós fazíamos isso com muito cuidado e prudência, porque a verdade é que existem regras no hospital, e já existe um corpo de capelania dentro do Moinhos. E nós não podíamos visitar outros leitos, nós não podíamos visitar outros quartos, nós não podíamos sequer trocar de andar, por causa de risco de contaminação. Mas nós sabemos que uma árvore frutífera, ela vai dar fruto aonde ela está plantada. Queridos, uma árvore frutífera, ela vai dar frutos aonde ela está plantada. Então nós pedíamos a Deus: Deus, nos mostra, coloca no nosso caminho quem o Senhor quer que nós venhamos abençoar através da nossa vida. E sabe o que acontecia? Deus fazia isso. Deus sempre colocava alguém que nós podíamos alcançar. E sabe, nesse tempo de hospital, talvez seja difícil computar tudo que Deus fez e está fazendo. Mas o que chegou a nós é pelo menos uma pessoa que aceitou Jesus Cristo como Senhor. 4 famílias que se reconciliaram com Jesus. E um casamento que vai ser realizado agora dia 23 de setembro. Querido, se você se apegar a Deus, Ele pode usar o teu momento de crise como uma ferramenta poderosa de influência. No meio dessa crise, Deus pode te usar. No meio dessa crise, Deus pode manifestar a influência dEle na tua vida, para alcançar pessoas. Deus pode realizar um milagre na tua vida. Deus pode realizar um milagre resolvendo a tua crise, ou Deus pode realizar um milagre no teu coração. Queridos, conosco Deus foi muito misericordioso. Eu não sei se você acredita em milagre, mas eu gostaria de apresentar um milagre para você. Eu queria convidar a Lídia e a Aninha para estarem aqui com a gente. Eu queria convidar toda a equipe, meu pai, meu filho, todos os meus irmãos, né, a equipe, os pastores, para estar aqui conosco. Você viu esse povo, né? Nós cantamos uma canção agora há pouco. Ela diz: maravilhado, extasiado, eu fico só em ouvir o teu nome.
Eu acho que a sensação mais profunda nossa, ela pode ser comunicada através dessa canção, né? É como a gente está sentindo, maravilhado, extasiado. E nós queremos glorificar o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, né? Essa foi a oração do André no início, que o nome de Jesus seja exaltado aqui. Nós estamos adorando a um Deus de milagres. E eu queria que você entendesse que quando acontecem histórias como essas, nós gostamos de dizer assim aqui na Monte Serra: não é a história da Aninha, não é a história do André e da Lídia, do Lipe, é a história de Deus na vida da Aninha, é a história de Deus na vida do André, da Lídia e do Lipe. Por isso que é o nome dele que a gente exalta, por isso que a obra é dele, por isso que o louvor tem que ser dado a ele, porque só ele pode realizar isso. Eu queria que você estendesse a mão na direção dela, da Aninha, do André, da Lídia, do Lipe, e glorificar o nome de Jesus. Louve ao Senhor pela obra que Ele fez, adore, louve ao Senhor com suas palavras, diga: bendito seja Jesus, exaltado seja Jesus o Teu nome, pelo Teu milagre, pela Tua cura, Senhor, na vida da Ana. Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Pai, estamos aqui declarando que reconhecemos que essa obra é Tua, Jesus. Ó Deus, que foi o Senhor quem fez. Obrigado, Deus, pela vida daquela equipe médica, Dr. Bis e toda a equipe, que foram instrumentos na Tua mão. Ó Deus, homens capacitados, mas que cremos o Senhor derramou a unção sobre eles, para serem instrumentos da cura da vida da Ana. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem feito milagres também nessa história, não apenas na vida da Aninha, Pai, mas o Senhor tem feito milagres na vida do André, na vida da Lídia, na vida do Lipe. Ó Deus, como ele mesmo disse aqui, histórias de milagres que eles ainda não haviam vivido, dimensões de fé que eles não conheciam. Eles entraram numa nova dimensão espiritual dessa jornada contigo. Bendizemos ao Senhor com isso, porque esta obra não foi só na Aninha, não foi só nos pais, no Lipe, mas essa obra tem sido na nossa vida como igreja, na nossa vida como família espiritual, na vida dos avós, Pai. Nós glorificamos pela vida dos pais da Lídia, ó Deus, a vida do pai do André, ó Deus, que foram guerreiros, que estiveram ao lado, que sofreram juntos, que abraçaram, ó Deus, o Lipe, que abraçaram os filhos, que sustentaram em fé, em oração, mas com a vida, Pai. Nós glorificamos a vida desta igreja, que se uniu a eles, Pai, de tantas maneiras, Pai. Ó Deus, lutando e batalhando, Senhor, nessa batalha juntos. Pai, nós estamos juntos aqui, exaltando, glorificando o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Pai, nós estamos extasiados, nós estamos maravilhados com a obra do Senhor no meio do Teu povo, Pai. Glorificamos o Teu nome, Jesus. Queridos, Deus pode usar a tua história. Deus pode usar o teu momento de crise para aproximar as pessoas de Jesus. Deus pode usar a tua dor para influenciar pessoas. Nos afastar de Deus ou nos apegar a Ele. O que você vai fazer? Se você se agarrar a Deus no meio da sua crise, você vai ver como a sua crise vai ser usada como uma oportunidade para a proclamação do reino de Deus. Algumas pessoas me perguntaram, perguntaram para a Lídia e para mim: André, como você e a Lídia suportaram esse tempo? A presença de Jesus, a presença da igreja dele, a presença do reino dele acontecendo. No meio da crise, Deus sempre nos mostrava a sua presença. Deus sempre colocava alguém ali para apresentar o reino. Deus sempre colocava alguém para levantar as nossas mãos em adoração. Queridos, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você nunca mais está sozinho.
Você pode até voltar as suas costas para Ele e dizer para Ele que não o quer mais, mas Ele nunca vai voltar as costas para você. Jesus Cristo sempre tem uma mão de fé estendida para você, uma mão forte e poderosa para te erguer em qualquer situação, uma mão amiga para te acolher em qualquer situação. Ele oferece para você companhia, sempre. Talvez existam pessoas hoje aqui, que gostariam de dizer para esse Jesus: eu quero entregar minha vida para o Senhor, eu quero que você seja o meu Deus agora, eu quero abrir mão de tudo para andar contigo. E eu queria te dizer que tem uma equipe aqui que quer te abraçar, que quer receber você e acolher você. E eu queria perguntar, existe alguma pessoa hoje aqui que gostaria de dizer para Jesus isso? E dizer assim: Deus, eu estou entregando a minha vida nas tuas mãos hoje. Mas talvez existam hoje aqui discípulos que já caminham com Jesus, que já estão numa jornada com Ele, mas que estão feridos devido à caminhada, que estão machucados em meio às fortes crises. Sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido nesse tempo, é que eu já estive nas duas situações. Eu já estive chateado com Deus por crises menores do que essa. E Deus me deu a oportunidade de me apegar nele, nesse tempo. Sabe, uma das coisas que Satanás faz é pegar pequenos problemas e aumentar eles até uma proporção que eles se tornem enormes na nossa vida, enormes no nosso coração. E ele faz isso para que mantenha você, que já é discípulo de Jesus, focado só nesse problema. E você não vê mais nada a não ser esse problema, a não ser essa situação. Eu queria convidar você a rejeitar isso pelo poderoso nome de Jesus hoje. Eu queria convidar você a dizer para Deus o tamanho real da sua crise, do seu problema. Eu queria convidar você a dizer no seu coração: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, me ajuda a enxergar a minha dor, mas eu quero enxergar além da minha dor, além da minha crise, e eu quero que o Senhor use a minha vida, e use essa crise para alcançar pessoas ao meu redor. Eu queria desafiar você que já é um discípulo de Jesus, a entregar a sua crise aos cuidados de Deus. Querido, Ele está vendo, Ele sabe. Eu queria convidar você a se levantar no meio dessa crise, a sair de uma cadeira de vítima, e avaliar o tamanho real do seu problema, e se levantar como um agente de fé, sabendo que existe um Deus todo-poderoso do seu lado, que você não está sozinho, que Ele não deixou você sozinho no meio dessa crise, mas que Ele pode passar com você por ela, e te mostrar um caminho de vitória. Eu queria convidar você que é discípulo de Jesus, a olhar a sua crise como uma oportunidade para abençoar pessoas, para entender o coração das outras pessoas, para saber o que elas estão passando e sofrendo. Se você é um discípulo de Jesus, e você gostaria de orar com a gente, eu queria te convidar para também sair do teu lugar, e vir aqui na frente. Deus conhece a tua crise, Deus sabe o que você está passando, mas Ele não quer que você passe sozinho, por isso que Ele preparou a igreja dEle, o reino dEle, o poderoso reino do Senhor Jesus, um reino de paz, um reino de graça. Eu quero olhar além dessa situação, e eu quero que o Senhor me ajude a frutificar no meio dessa crise, pois eu acredito que o Senhor Deus é o Deus que faz o deserto virar terra frutífera. Hoje Deus está te convidando a entrar numa dimensão de relacionamento com Ele muito maior. Um relacionamento não baseado na condição, não baseado se Ele vai fazer ou não, mas baseado na certeza de que você é dEle, que Ele é seu, que Ele é o seu Deus, o seu Senhor. Para de olhar para a sua crise, para de olhar para ela como se ela fosse maior do que o seu Deus. Existe um Deus todo-poderoso olhando por você. Deus, nós precisamos do Senhor. Ah, Deus, como nós precisamos. Deus, exalta o Teu nome na nossa história. Querido, clama isso ao Senhor agora.
Exalta o teu nome na minha história, exalta o teu nome na nossa história. Pai, torna o teu nome maior do que tudo na nossa vida. Pai, exalta poderosamente o nome de Jesus na tua igreja. Pai, exalta o teu nome nessa cidade, exalta o teu nome na nossa família, exalta o teu nome poderoso, Jesus. Exalta o teu nome, Pai. Deus, que o Senhor seja a bandeira mais alta na nossa vida, o Senhor da nossa vida. Pai, abençoa a tua igreja hoje aqui, Pai. Abençoa cada querido, Pai. Mostra para eles que o Senhor é o Deus da saída. O Senhor realmente é o Deus que dá o escape necessário. O Senhor é o Deus que está perto na angústia. O Senhor é o Deus que atende quando nós clamamos. O Senhor é o Deus que nunca vai rejeitar nenhum filho do Senhor, Pai. Por isso manifesta o teu poder de cura no nosso coração. Pai, nós pedimos, Deus, que o Senhor, que hoje haja libertação espiritual para vidas que estão amarradas e presas nesse lugar, Pai. Liberta pelo poderoso nome de Jesus, Pai. Liberta essas vidas, Pai. Liberta aqueles que estão emocionalmente, Deus, instáveis e doentes, Pai. O Senhor é poderoso para nos dar uma liberdade emocional e uma vida extremamente saudável emocionalmente. Por isso, Pai, ser a nossa vida. Pai, eu peço pela saúde de tantas pessoas aqui. Oh Deus, o Senhor é o Deus que cura, Pai. Deus, nós cremos, Pai. Nós cremos com todas as nossas forças no Senhor, Pai. Por isso, Deus, nós não temos outro Deus a quem recorrer. Pai, em nome de Jesus, atende aos queridos que estão enfermos hoje nesse lugar, que estão com parentes sofrendo enfermidade. Pai, cura pelo poderoso nome de Jesus. Assim como naquele dia da cirurgia, o Senhor levantou tantas crianças que estavam enfermas naquela UTI. Pai, faz de novo hoje, Deus. Levanta aqueles que estão enfermos e traz a cura total e real, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós exaltamos o teu nome, Pai. Maravilhoso é Jesus Cristo, o Senhor Deus, o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, o Deus presente, o Emanuel na nossa vida, o Todo-Poderoso. Deus, a tua igreja te exalta e louva ao Senhor com palmas. Glórias ao nome poderoso de Jesus. Glórias ao nome poderoso.